tudo bem? Eu sou o pastor Wagner Luiz e nós estamos iniciando mais um curso de maturidade no Espírito, mais uma aula da nossa Escola Bíblica de Quarentena. Feliz por receber todos vocês aqui mais uma vez, em mais um encontro, e já te convido, você que ainda não se inscreveu, para que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades, curta os nossos conteúdos, que são uma palavra de Deus, compartilhe com todo mundo que você conhece para fazer com que essa mensagem seja cada vez mais conhecida. E dúvidas, perguntas, sugestões, mande lá nos nossos comentários. Nós vamos ter o maior prazer em responder todos. Tudo bem? Vamos fazer como nós sempre fazemos em todo início de aula. Vamos falar com Deus, pedindo a Ele que nos conduza mais uma vez, no nome de Jesus. Senhor, nesse primeiro momento em que nos dispomos a estarmos juntos aqui para iniciarmos essa aula, convidamos a Ti, o Espírito Santo, a ser o nosso líder, o nosso guia, até o lugar onde o conhecimento da palavra, o conhecimento da verdade vai se tornar pleno e vai agir de transformação, de amadurecimento nas nossas vidas. Nós Te agradecemos por nos conceder essa porta que se abre, Pai, e pela vida de cada um que está nos acompanhando nesse momento, Pai, que em algum momento da sua vida pode dar atenção a essa porção da palavra do Senhor, que é transformadora. Muito obrigado, conduza mais uma vez a nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Legal? Bom, vamos seguir do que nós estávamos falando. Nós falávamos sobre alimentos da fé. E hoje não vai ser diferente, nós vamos continuar falando sobre alguns alimentos da fé. Já começo convidando você a ler Gálatas capítulo 3, versículo 13. Nós vamos falar sobre a redenção de Cristo, que também é um alimento da fé, tá certo? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Você pode acompanhar conosco as referências, tá ok? Todas as que estão sublinhadas nós vamos ler juntos aqui. As que não estiverem vão reforçar aí o argumento, aquilo que está sendo dito, e você pode ver e rever e pausar os nossos vídeos quantas vezes você precisar e quiser, para poder estar conferindo as referências, fazendo com que Deus fale com você também. É legal? Gálatas 3,13 diz o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Redenção significa pagar o preço devido por algo ou alguma coisa. Redimir, haver, ter de volta. Vemos a Bíblia nos mostrar com fatos essa realidade. Desde Gênesis. Quando um animal tem que morrer para cobrir o pecado do homem, este animal foi um redentor, porém imperfeito, uma vez que não era idôneo, não era da mesma natureza do homem. Adão, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, perdeu a comunhão com seu Criador, a santidade e a glória com que fora criado. O homem tornou-se escravo, passou a provar a morte. A sua personalidade entrou em desarmonia e a própria terra de onde retira seu pão tornou-se-lhe hostil. Bom, há uma necessidade do homem retornar à sua condição original. Perdão, querido. Deus ele pensou no homem de uma forma, de um jeito, e ele precisa retornar à sua condição original. E para que isso aconteça, é necessário que um preço seja pago, um preço pelo pecado. E esse preço pelo pecado, ele não poderia ser feito de qualquer forma. Ele não poderia ser feito por qualquer meio. Seria necessário um meio que pudesse realmente traduzir a realidade daquilo que Deus pensou e espera que o homem seja, daquilo para que o homem se tornou por causa do pecado. E toda vez que a gente fala de pecado, a gente vai falar de Adão, porque infelizmente o primeiro homem foi a porta de entrada para o pecado na vida de toda a humanidade. Então, a realidade de que o homem precisa de redenção, precisa se redimir, precisa ter de volta, reaver essa condição de proximidade a Deus, que o pecado ele tirou, isso é redenção. E a redenção de Cristo é um alimento da fé, tá bom? Veja que há uma relação
E para Deus nós somos chamados de servo, mas para o pecado nós também temos essa condição de servidão, um escravo do pecado. Não é isso? Então, a gente não consegue servir dois senhores, é o que a Bíblia vai dizer. E se nós deixamos o pecado dominar a nossa vida, o pecado nos assenhora, né? Ou nos assenhoria, e nos tornamos escravos dele. Por isso nós precisamos, né, de sermos redimidos, de que um preço seja pago, para que a gente seja retirado do domínio do pecado, do senhorio do pecado, e o Senhor, né, o nosso Deus, ele possa nos assenhorar novamente, ser ele o único Senhor das nossas vidas. Tá? E a gente vai entender mais sobre a ideia de redenção, né? A redenção de Cristo. Foi o que aconteceu conosco. Por causa do pecado, quando vendemos-nos a Satanás, com tudo quanto Deus nos dera, e tornamos-nos seus escravos, Jesus Cristo veio em carne, tornando-se nosso irmão. Olha só, Romanos 3:23 diz o seguinte para a gente. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Né? Todo mundo pecou, ninguém passou batido. Mas o preço disso foi permitir que a nossa vida se tornasse aí, escrava do pecado e sob o domínio de Satanás. Então Jesus ele veio na mesma condição que nós. Né? Ele se tornou o nosso irmão, ele era o próprio Deus, mas fez questão de se tornar nosso irmão, para que ele pudesse o quê? Nos redimir, nos trazer de volta para a realidade que Deus havia pensado sobre nós. Tá bom? E continua assim, ó, ele poderia ser nosso remidor ou redentor, falando de Jesus, né? Satanás não tem reivindicação sobre ele, porque Jesus não tem pecado, pelo que era um remidor capaz. Um pecador não poderia resgatá-lo do pecador. Nós agora temos o direito de redenção, de voltar à plena possessão do que é nosso em Cristo Jesus, do que Deus planejou antes da queda. Então, Jesus, sendo ileso, não tendo pecado e estando na mesma condição que nós, né, um homem na condição humana, poderia ser esse redentor, esse remidor. E foi e tem sido até hoje. Então, através de Jesus, nós obtemos a redenção. Nós somos trazidos de volta para Deus. E o pecado não pode, tanto o pecado quanto Satanás não podem acusar o Senhor Jesus, porque ele não tem parte com nenhum dos dois. Então, ele é realmente o elemento perfeito para a redenção. O único capaz, né, de dizer, olha, esse domínio, esse senhorio que você tem, pecado e Satanás, não se aplicam a mim. Eu me fiz homem como eles e em toda a minha trajetória. O pecado não fez parte da minha vida e, consequentemente, Satanás também não. Então, se eu não tenho qualquer parte com vocês, eu sou capaz de trazer eles para essa realidade de vida que eu tenho. Não tem parte com o pecado, nem com Satanás. Então, Jesus nos resgatou, nos redimiu, ele nos remiu, né? Ele nos trouxe de volta para a realidade daquilo que Deus havia pensado sobre nós. Por isso, a redenção de Cristo é um alimento da fé. Quando você entende que Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez e o que ele representa, é o elemento que te tira do pecado, que te tira realmente das mãos de Satanás e te coloca na realidade de vida do céu, daquilo que Deus pensa, então você entende redenção. E a sua fé, ela é aumentada ao ver que esse projeto que Deus traçou em enviar o seu único filho na mesma condição que nós, para nos trazer de volta para ele, realmente acreditar nessas coisas, alimentar a nossa fé nisso, realmente traz não só benefícios diretos, físicos, próximos para nós, mas traz muito sentido à nossa vida. Bem? Infelizmente, muitos ainda vivem como escravos, sem se apropriarem do direito de redenção e das bênçãos da salvação. O preço foi pago. A maldição não tem mais autoridade legal sobre nós, os que cremos. Né? Essa maldição do pecado não aplica a nós que cremos na redenção de Cristo. Alguns, porém, não se apropriam da redenção porque é necessário crer na graça de Deus. E isto é loucura para muitos. Quem crê na redenção tem que negar a justiça humana. E muitos permanecem debaixo da maldição da lei. O que é a maldição da lei?
é o oposto da bênção da aliança. Quem conhece a Deus sabe que Ele é um Deus de aliança, que cumpre suas promessas. Quem se apropria da redenção tem uma nova identidade em Cristo e conhece as suas heranças. Não é? Esse evento que Jesus promove, que é a redenção, né? Ele foi capaz de nos desvencilhar mesmo daquilo que de alguma forma o pecado destinou para nós, né? O pecado colocou para nós. Então Jesus, com o seu projeto de amor, né? Com a sua condição de nos redimir, ele destruiu, desfez todos os planejamentos de Satanás através do pecado, que é o principal investimento de Satanás, e acabou com tudo. Só que quem não acredita, né, quem não se apropria disso, quem não alimenta a sua fé com isso, acaba achando que isso é muito louco, isso não faz sentido, isso não existe, né? Tem muita gente que pensa dessa forma, isso não existe, e acaba recebendo, atraindo para si, né, a maldição da lei, né? Que é o oposto da bênção da aliança que nós falamos. A aliança com Deus através de Jesus Cristo traz a bênção, faz com que Deus cumpra a promessa. Mas a maldição da lei, a lei vem apenas denunciar os nossos erros. Então quem não se apropria da redenção de Cristo como alimento da fé, na verdade tem todos os dias, através da lei e da lei de Deus mesmo, né, apontado sobre si todos os seus erros. Então saia dessa condição apenas de condenado, mas receba a redenção de Cristo e alimente a sua fé. Legal? Aquele que está debaixo da lei pensa que pode fazer algo para Deus, por isso está sempre tentando se justificar diante de Deus. É cego para a graça de Deus. E é o tema do livro de Gálatas. Gálatas vai falar justamente sobre isso, né? Que a lei foi anulada agora pelo poder da redenção de Cristo. E a fé nisso realmente nos coloca na posição em que nós estamos justificados diante de Deus. Um crente pode viver no pecado, na miséria, na pobreza ou na derrota, se ele não conhece os seus direitos de redenção, se não firma na palavra de Deus, e se não se firma, né, na palavra de Deus. Baseado na sua justiça própria, ele sempre será escravo da lei. Da lei do tem que fazer, tem que sentir, tem que tocar, tem que manusear, tem que provar, né? Essa lei tem acabado destruindo muita gente. E Gálatas 5,16 vai dizer o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Essa lei do tocar, do sentir, né, a lei do envolver os sentidos, está relacionada ao poder da carne sobre a nossa vida. Então, quem não consegue se livrar do pecado, né, quem não consegue entender que existe um alimento da fé, que é capaz de nos ajudar a anular o poder do pecado na nossa vida, né? Que justamente é a aplicação dessa fé nesse Jesus Cristo Redentor e Salvador. Ele, como já falamos, vai ter os seus pecados denunciados, porque ele vai apontar todos os seus defeitos, né? E além de apontar todos os seus defeitos, ele vai se apegar apenas àquilo que é palpável, aquilo que existe lógica física nisso, lógica material nisso, e jamais vai romper o espiritual, vai romper na fé, entendeu? Então, entenda o seu lugar e faça o que precisa ser feito, coloque a sua fé à disposição da redenção, da proposta redentora de Cristo, né? E você vai ver que realmente o que vai crescer em você é essa convicção daquilo que Jesus fez e tem feito por nós, no nome de Jesus. Legal? Sigamos e prossigamos. Dúvidas? Manda sua pergunta no nosso chat ou nos nossos comentários, tá? Manda lá que nós respondemos com o maior prazer. Não fique com vergonha, não ache, não deveria dizer isso ou aquilo. Não. A sua dúvida, ela precisa ser respondida e não apenas nós, mas o Senhor está interessado em sanar todos os seus questionamentos, todas as suas dúvidas. Vamos seguir. Estamos dizendo que toda esta maldição é ilegal sobre a sua vida. Mas alguns crentes ainda andam debaixo dessa maldição por não conhecerem o seu direito. São ignorantes da graça e cheios da justiça própria. Acham que estão preparados para servir a Deus. O que você pode dar a Deus que Ele já não tem? O que pode surpreender a Deus?
Pois de tudo isso somos servos inúteis. Tudo o que é resultado do pecado é ilegal em nossa vida, se é que estamos em Cristo. Olha que mensagem dura e bem clara, né? Nós não temos nada em nós mesmos que seja capaz, né, de entregar a Deus aquilo que lhe é devido. E só conseguimos fazer isso quando anulamos o poder do pecado na nossa vida, quando anulamos essa maldição que é o pecado sobre nós e assumimos a redenção de Cristo. E isso é conhecer os nossos direitos, o direito à vida eterna, o direito a sentar à mesa com o Pai, o direito de ser filho de Deus, né, e cordeiro com Cristo. A redenção, ela nos permite entender essas coisas. E quando nós somos ignorantes, nós não entendemos. E desprezamos, dispensamos todos esses elementos que são importantíssimos para nós. Né? Escravo algum age por conta própria. Isso porque ele pertence ao Senhor. É escravo porque foi comprado, ou nasceu na casa de seu senhor ou de outro escravo. Jesus agora é seu Senhor. Ele não é um Senhor tirano. Agora você é a propriedade exclusiva dele. Somos escravos de Cristo. Jesus agora é meu Salvador. Estou redimido pelo sangue do meu Senhor Jesus, que me resgatou da maldição da lei. Né? Falar em escravidão talvez seja até uma palavra forte, difícil de dizer, mas uma tradução mais apropriada do original, onde a Bíblia diz servo, né, doulos, vai dar essa ideia de escravo mesmo. Eu sei que a ideia da escravidão tem um viés pejorativo, mas nesse caso nós estamos assim sendo realmente comprados, adquiridos, nos tornando propriedade do Senhor Jesus. E nessa ideia que a Bíblia prega a escravidão, ser escravo de Jesus agora, é ser comprado por Ele, se tornar propriedade exclusiva dEle, para que Ele possa nos usar. Mas pensar em Jesus fazendo isso não nos dá assim brechas, margens de pensar que é um prejuízo para a nossa vida ser escravo, ou estar sendo escravizado pelo nosso Senhor Jesus. Pelo contrário, nos faz entender que à medida em que Jesus ele nos adquire e nos mantém com Ele, nós encontramos a nossa maior e melhor utilidade, o sentido para a nossa vida. Então, redenção ela significa isso também, essa dependência completa e física também, né, de se reconhecer como servo de Cristo e reconhecer Ele também como Salvador. À medida que Ele foi lá e me comprou, né, de um jugo de escravidão, sim, que me oprimia, que me fazia sofrer, que era o pecado e Satanás. Ele me comprou e me colocou agora num regime em que eu sou propriedade dEle, dependente dEle, e tudo aquilo que Ele pretende fazer comigo, a maneira como Ele pretende me usar, só me faz pensar em benefícios. Só me faz pensar que é o meu melhor aproveitamento, que a minha qualidade de vida dependente, como escravo do Senhor Jesus Cristo, ela é a melhor possível. Legal? Satanás não tem mais autoridade sobre sua vida. A única autoridade que ele tem é a que você lhe der. Em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor e você também. Ele é o vencedor e como seu herdeiro, sou mais que vencedor. É nessa noção. Jesus é o vencedor e eu herdo a vitória dele, então eu sou mais do que o vencedor, né? Eu não precisei lutar, eu não precisei combater, mas na verdade adquiri esse título de vitória porque o meu Senhor, Ele adquiriu para si e entregou para mim. Sou participante da natureza de Deus e viverei, agirei e falarei como Jesus. O Espírito Santo em nós é a garantia da nossa redenção completa. Quando Jesus Cristo está dentro de nós, quando o Espírito Santo ele habita em nós, ele é ativo em nós e se manifesta em nós, você pode ter certeza, a redenção de Jesus Cristo está completa na sua vida. Bom? Vamos falar do próximo alimento da fé agora. Vimos a necessidade de redenção. E o que a redenção vai gerar? Vai nos fazer uma nova criação, vai nos dar uma condição de nova criatura. E pensar, né, entender que se é uma nova criatura, também é um alimento da fé. O que significa isso, somos uma nova criação? Significa o milagre do novo nascimento espiritual. E segundo
Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai dizer o seguinte para nós. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Quem está em Cristo é nova criação. E ser uma nova criação, uma nova criatura, também é ter consigo um alimento da fé. Adão perdeu a glória de Deus e a autoridade que lhe havia sido conferida. E você nasceu semelhante a seu pai, da semente do homem que está corrompida. Nós vimos de Adão, né? E nascemos igual a ele. A partir do momento que o pecado começou, né, ou se tornou parte da vida de Adão, nós também adquirimos para nós essa natureza pecaminosa. Somos pecadores, assim como nosso pai Adão também. E essa é a genética espiritual. E esta é a razão pela qual o homem que não é nascido do Espírito não pode compreender as coisas de Deus, porque todo o seu ser está corrompido. Já falamos sobre isso, né? Não dá para ser de Deus e do diabo ao mesmo tempo, não dá para ser redimido e continuar pecador. Então, ou sim ou não, como bem diz a palavra, um homem não é nascido do Espírito, se ele não se torna uma nova criação no Espírito, ele não vai compreender as coisas de Deus. E não compreender as coisas de Deus, de fato, fazer com que a fé venha assimilar, venha desconstruir tudo aquilo que, através do Senhor Jesus Cristo e da palavra, está sendo construído em nós, essa noção de que somos parte, né, com o Senhor, porque Ele assim quer, porque Ele nos ama e nos chama para si. Tá? Morte é o princípio do mal no espírito humano. Para produzir o fruto do Espírito de Deus, tem que se mudar a árvore. E para mudar a árvore, o homem precisa passar por uma metamorfose radical, uma mudança de mentalidade, como bem diz Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para viver essa condição de nova criatura, eu tenho que mudar a minha mente, uma mudança de pensamento, sim. A maneira como você pensa, ou como você ainda pensa sobre a sua vida, não vai te conduzir, ou pode não te conduzir ao estilo, ao pensamento, à ideia de nova criação que Deus tem. E com certeza, eu acredito que você também vai concordar comigo, o que Deus pensa a nosso respeito sempre vai ser muito melhor do que aquilo que nós mesmos pensamos a nosso respeito. Porque, como diz a palavra, Deus não vê o homem como o próprio homem vê. Vamos continuar. Deus gerou um outro filho, Jesus, sua semente. Esse filho geraria para Deus uma descendência de filhos participantes da sua natureza. E essa é a vontade de Deus, uma geração de filhos iguais a Jesus. 1 Pedro 1,23 vai falar o seguinte, ó. 1 Pedro 1,23. Pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Ou seja, regenerados por uma semente imperecível. Jesus, aquele que não muda, não morre. A semente que jamais vai se desfazer, se decompor. E nós estamos sendo gerados nela. Então, consequentemente, essa ideia de desfazer, de decompor, ou de não desfazer, não decompor, né? Ela vai se tornar parte de nós. E não estamos falando de físico, de material, estamos falando do espiritual, né? Sua alma, o espírito excelente que Deus te deu, isso tudo tende a ser imperecível, tende a ser duradouro, tende a ser eterno, assim como o próprio Jesus é eterno. Como poderemos ser gerados de novo? Recebendo a palavra, ela é a semente. O Espírito de Deus entra em operação em nosso espírito, e um novo filho para Deus é gerado na terra. E todas essas referências que eu não vou ler, vou deixar para você ler aí na sua casa, tá? Elas vão aí tratar justamente sobre isso, né? Esse novo nascimento, essa operação do Espírito em nós, agindo com transformação, né? E nos transformando numa nova criatura. Nascemos de novo pelo poder da palavra e do Espírito de Deus, e nos tornamos nova criação em Cristo Jesus.
A grande necessidade do homem é a experiência do novo nascimento. E está aí João 3, do 1 ao 7, né? Como também informamos lá mais acima em João 3, do 1 ao 8, que vai falar sobre a história de Nicodemos, que foi aquele homem importante da sinagoga, do Sinédrio, que era judeu ali, mas que estava com o coração ardendo por tudo que Jesus dizia. E na oportunidade que ele encontra Jesus e começa a perguntar sobre as coisas do que poderia ser, de como ele deveria proceder para que a fé dele fosse alimentada naquilo que Jesus dizia. Jesus disse para ele: olha, você precisa nascer de novo. E todos que querem ser verdadeiramente uma nova criatura precisam nascer de novo, da água e do Espírito. Nascer do Espírito, ter a renovação que Deus planejou para as nossas vidas. Jesus veio trazer essas boas novas, veio abrir o caminho da salvação e permitir que o Espírito Santo de Deus ele esteja sobre nós, ele se comunique com o nosso espírito e promova dentro de nós as transformações necessárias para que a nossa vida aqui, as nossas decisões, a maneira como a gente vive, seja a maneira que o céu espera, seja nos padrões do Senhor, como uma nova criatura. Bom? Perdão. Vamos falar também sobre o poder do nome de Jesus. Irmãos, o nome de Jesus é poder, é alimento da fé. A nossa fé é alimentada quando nós declaramos o nome de Jesus. Jesus tem a autoridade do céu e conquistou de volta da terra, vencendo Satanás através da cruz do Calvário. Filipenses capítulo 2, do 8 ao 11. Vamos ler. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o nome de Jesus, a Bíblia classifica como um nome que está acima de todo nome. Não há um outro nome que se compare ao nome de Jesus. E Ele nos deu esse nome. Jesus entregou o nome dele para nós, para que nós usássemos esse nome, nos aproximássemos desse nome, nos apropriássemos desse nome. E através desse nome, ganhássemos a oportunidade de ver o céu abrir e fazer com que as coisas se estabeleçam aqui na terra. O nome de Jesus, ele é um alimento da fé. Porque quando eu utilizo o nome de Jesus, quando você utiliza o nome de Jesus, nós temos a convicção de que aquele nome, ele vai romper ali todo e qualquer impedimento e estabelecer o nosso contato direto com aquilo que estamos pedindo, com aquilo que estamos nos referindo, com o céu. Tá? Então, nome de Jesus, entenda a importância desse nome, aprenda a usar o nome de Jesus. Jesus teve que se tornar homem porque Deus dera a terra aos filhos dos homens, né? Jesus teve que se tornar homem porque Deus dera a terra aos filhos dos homens. Deus entregou a terra para o filho do homem, para nós, né? A ideia dos filhos dos homens é a descendência de Adão, tá? A terra pertence ao homem. Somente assim, né? Com Jesus vindo à terra, e o próprio Jesus, ele teria autoridade sobre Satanás e poderia redimir, ou seja, poderia fazer o seu plano de redenção entrar em perfeita combinação com o homem. Ele poderia redimir e resgatar o homem por ser da sua mesma natureza. Olha que legal. Somente sendo homem como nós somos, Jesus poderia abrir uma porta para que a nossa vida, né, fosse resgatada do poder de Satanás que foi dado através do pecado. Então, Jesus Cristo, ele anulou o poder do pecado, tirou a autoridade sobre Satanás e deu a nós a oportunidade de sermos resgatados pelo próprio Jesus. E o que é maravilhoso nisso é que, apesar de Jesus ter feito tudo isso, né, ter tirado a autoridade de Satanás através do seu sacrifício de cruz, ainda assim ele não nos obrigou a servi-lo, mas está aberta a oportunidade para quem quiser poder acessar Jesus Cristo e, através de Jesus,
se tornaram filhos de Deus, alcançaram a salvação, ter o pleno resgate pelo qual Deus planejou para a vida do homem através de Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que a nossa fé se alimenta pensando na redenção, no nome de Jesus, ela também precisa entrar em ação para que essas coisas se realizem em nossas vidas de verdade. Tá? Que a gente tenha convicção de que o que Jesus fez por nós é verdadeiro, é legítimo, é o que nós precisávamos, e que o nome dele está acima de todo nome. Bom, Jesus delegou aos seus discípulos a sua autoridade e o poder do seu nome. Vamos ler Mateus 28, 18 ao 20? Vamos lá. Mateus 28, do 18 ao 20. São os últimos versículos de Mateus, né? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não é? Então, Jesus entregou o nome dele para nós, para que a gente possa usar e testemunhar do poder desse nome. E guardou a confiança. Olha, se vocês usarem meu nome, se vocês se mantiverem no meu nome, né, vocês vão estar comigo para sempre. Aonde estiver, vocês vão estar comigo. Bom, para a gente continuar, né? Somos embaixadores de Cristo na terra, nós o representamos. É justamente o que nós lemos e acabamos de dizer, né? Jesus foi, mas deixou aqui para aquele que crê, né, a representatividade. Você que acredita na mensagem de Jesus Cristo, naquilo que ele fez, tem ele como Senhor e Salvador da sua vida, você se tornou um representante do próprio Jesus. O poder do nome de Jesus, que é isso que nós queremos falar, o poder desse nome, porque o nome representa a pessoa. Você foi feito filho de Deus e tudo que é dele é seu. Você se tornou de Jesus e esse é o seu sobrenome. Você pode chamar Paulo, João, Cláudia, Maria, Wagner, por exemplo, mas todos esses nomes agora são acompanhados de Jesus. Eu sou Wagner de Jesus. Você pode ser o Paulo, Maria, Cláudia, o João de Jesus, porque o nome de Jesus, ele faz parte de você agora, faz parte de mim, faz parte da nossa vida. Precisa fazer parte da nossa vida, porque ele alimenta a nossa fé. O nome de Jesus é indescritível, não se pode descrever ele, né? E traz em seu significado a plenitude do próprio Deus. Somente na eternidade saberemos o que está por trás desse nome. Na terra, Jesus recebe um nome que fala de salvação. Nós achamos que o poder do nome de Jesus está restrito apenas àquilo que a gente conhece aqui, mas ainda é muito pouco, né? A Bíblia vai nos deixar entender que o poder que o nome de Jesus tem para realizar as coisas aqui ainda é muito pequeno, mas muito pouco. Que o nome de Jesus tem poder para realizar mais. E quando estivermos com ele na glória, com certeza vamos poder saber o poder que de fato o nome de Jesus possui. O nome que está acima de todos os nomes. Jesus está numa posição de autoridade suprema. Sua autoridade abrange o céu e a terra. Tanto podemos usar o seu nome para chegar a Deus com nossas petições, como para enfrentar Satanás. O nome de Jesus é a chave para nossas orações respondidas. É por isso, irmãos, que toda vez que a gente ora no nome de Jesus, porque tem autoridade. É como se a gente colocasse ali um elemento que confirma, né? Olha, Senhor, é isso, eu estou pedindo isso tudo aqui no nome de Jesus. Ou seja, estou chancelando o meu pedido aqui, ó. Estou legitimando o meu pedido, porque estou fazendo no nome de Jesus, que tem poder para isso, para confirmar aquilo que eu peço diante do Senhor. Ao Senhor Jesus pertencem todas as coisas e nós somos seus co-herdeiros. Nada depositamos nesses tesouros e não temos qualquer direito por nós mesmos de retirar qualquer coisa dessas riquezas. A pessoa só tem direito de retirar o que está em seu nome, se for herdeiro de alguém que tem depósito lá. Sendo dono de tudo, Jesus nos tornou filhos de Deus pela fé no seu nome. Jesus estabeleceu um princípio. Nossas orações, petições são dirigidas a Deus, Pai, em seu nome. João 16, do 23 ao 24, vamos ler? Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então,
a gente só vai usufruir dessa herança, né? O momento em que o nome de Jesus ele fizer parte da nossa vida. Há uma herança celestial para eu e você. E essa herança só está acessível, essas coisas estão acessíveis. E quando a gente fala de herança espiritual, irmãos, está muito além da ideia de herança física, material, dinheiro. Tá? Mas de tudo aquilo que Deus possui, que está à nossa disposição. Nós só teremos à nossa disposição à medida em que o nome de Jesus ele fizer parte da nossa vida. E o nome de Jesus tem esse poder de liberar para nós as heranças que nos estão reservadas no céu com o Senhor. Amém? Esse é o poder do nome de Jesus. Para a gente encerrar por hoje, tá? O nome de Jesus ele ata os poderes das trevas. Lucas 10, 17 ao 19. Tá? Olha aí. O poder que o nome de Jesus ainda possui. O nome de Jesus libera a bênção, mas também ata os poderes das trevas. Está falando que o nome de Jesus é poderoso contra Satanás. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome, em teu nome. E ele respondeu, Jesus: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Então, o nome de Jesus tem esse poder também, tá? De desfazer os poderes das trevas. Quando percebemos que há um agente de Satanás em algum lugar, em algum momento, nós podemos desfazê-lo no poder do nome de Jesus. Olha o que está escrito aqui. Ó. Jesus nos deu autoridade para prender, neutralizar e atar as forças de Satanás. Os demônios têm que se dobrar diante do nome poderoso de Jesus, proferidos pelos nossos lábios, com ousadia, fé e dignidade. Ou seja, a gente precisa estar com a nossa vida em condições de poder declarar o nome de Jesus. Se eu estou envolvido no pecado, se eu estou ali conivente, aliado de Satanás, eu vou usar o nome de Jesus em vão. E a Bíblia nos adverte a não fazer isso, a tomar o nome do Senhor em vão. Mas se temos ali nos esforçado para fazer com que a redenção de Jesus Cristo ela se aplique em nossa vida, esteja ativa em nossa vida, nós temos aí a oportunidade de usar o nome de Jesus. E usando o nome de Jesus, com essa fé que está sendo alimentada por esse próprio nome, nós vamos com certeza desfazer, neutralizar, prender, destruir e atar as forças de Satanás e todas as obras das trevas. Tá? O nome de Jesus tem esse poder e foi dado para eu e você. O nome de Jesus também transporta o poder da cura. Marcos 16, 17 e 18. Né? Capítulo 16, versículos 17 e 18 de Marcos. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, é Jesus falando. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Né? Em memória de mim, em meu nome, vocês vão fazer todas essas coisas. Tome consciência de que quando Deus deu a você o direito de ser chamado seu filho, deu-lhe também o nome de Jesus, com tudo quanto ele representa. Irmãos, daquilo que Jesus fez, né? E ele mesmo disse que nós faríamos obras maiores do que ele, nós somos capazes de realizar essas coisas pelo poder do nome de Jesus. Né? Consciência de que esse nome faz parte da minha vida, de que Deus quis assim, e que nós nos apropriássemos desse nome, para que o céu fosse aberto, disponível a nós. Então, eu tenho essa consciência, eu tenho a certeza de que o nome de Jesus realiza qualquer coisa, ele ata os poderes das trevas, ele traz cura para aquele que precisa, ele opera um milagre, ele abre o céu para nós, nos aproxima de Deus. O nome de Jesus realiza todas essas coisas. E eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha sido abençoado por essas palavras, que a sua fé tenha sido alimentada pelo poder do nome de Jesus, pelo plano de redenção de Jesus, enfim, por tudo aquilo que Deus preparou para eu e você, para que nós pudéssemos estar diante da vontade dele. Tá bom? Eu agradeço a sua audiência, peço que você faça aquilo de sempre. Né? Curta, compartilhe, comente nossos
vídeos e, né, se inscreva no nosso canal para que você faça parte dele também. Vamos falar com o Senhor e agradecer a Ele por mais um conteúdo abençoado que o Espírito Santo trouxe para nós, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa aula que agora nós aqui encerramos. Nos dá essa atenção, essa oportunidade de ouvir a Tua voz, de entender o nosso lugar, de entender o poder do nome de Jesus. Nós temos o poder dos poderes conosco e queremos colocar em ação. Nos ajuda, Senhor, a fazer isso, a nos apropriar do nome de Jesus, da verdade do reino, né? De entender que o Senhor nos comprou para sermos Teus servos que têm a melhor qualidade de vida, Pai, porque recebem tudo do Senhor, são dependentes do Senhor. Nesse tempo, Pai, e nesse momento eu peço, Deus, que o Senhor libere para nós, Deus, essa condição e nos permita usar com dignidade esse nome, o nome de Jesus, para tudo que nós precisarmos, para onde nós quisermos ir e para tudo que a gente for conseguir. Que o Senhor esteja conosco, que o nome de Jesus seja realmente o caminho que vai cada vez mais nos aproximar. Deus, muito obrigado mais uma vez por essa porta que se abre. Peço diretamente a Tua bênção a cada um que nos assiste, que nos acompanha, que faz parte desse canal, que também tem consigo o poder dos poderes. Nós fazemos isso nessa hora, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Espero nos nossos próximos vídeos aqui no canal, tá? Não esqueça de se manifestar nas redes sociais, de compartilhar o nosso conteúdo, de mencionar aquilo que nós estamos fazendo, não por nós, mas pelo nome de Jesus, tá bom? O nome de Jesus alimenta a sua fé. Então, nos ajude a divulgar esse trabalho, que vamos alimentar a fé de outras pessoas também. Até a próxima. Quero encontrar vocês aqui. Sou o pastor Wagner Luiz, da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui do bairro Amapá. E já estou com saudade de vocês, tá bom? Deus te abençoe. Paz seja convosco.